Olá pessoal, o canal Professor Show está novamente aqui com vocês para gravar uma videoaula tratando novamente de eletricidade, tá? Desta feita nós vamos trabalhar dois instrumentos que medem valores elétricos, grandezas elétricas, que são o que? O amperímetro, olha só aqui o amperímetro, e também o voltímetro. Como é que eles fazem essas leituras, né? Como é que eles devem ser ligados? Vamos ver nessa questão. Essa questão aqui vai tratar também da associação de resistores em série e em paralelo, tá ok, pessoal? Então fique ligado, é uma questão, olha só, a questão de número 45, que caiu no vestibular da UFO. Olha lá, não tem nada a ver com ufologia, hein? UFO é a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Então, vamos lá, nossa videoaula, ver essa resolução no canal O Show de Física. Solta a vinheta, Marciano! Olá pessoal, muito legal essa vinheta, né? O Marciano é demais. Pessoal, vamos lá, nossa resolução, vamos fazer agora nossa questão aqui da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Lembrando, antes disso, saiba, deixe o seu like, ative o sininho e continue vendo nossos vídeos, tá pessoal? Nós estamos gravando coisas boas, coisas do Piauí para você aí que está estudando em todo o mundo. Tá certo, gente? Então vamos lá para essa questão de eletricidade, uma coisa feita para você que é nosso aluno, tá bom? Então vamos lá, o que que diz a questão? Olha só, a questão diz o seguinte, nós temos aqui dois polos A e B, que são os polos da bateria, tá? E ele já dá o sentido da corrente. Se ele já nos dá o sentido da corrente, então ele está nos informando quais são os polos da bateria, lembra disso? Esse aqui, ó, é o polo positivo, de onde o sentido convencional da corrente inicia, né? E lá o B é o polo negativo, onde a corrente vai chegar. Lembre-se disso, tá? A corrente, o sentido convencional, sempre é do polo positivo para o negativo. Só que essa questão, ela nos diz o seguinte, que tem três resistores associados, olha só, nós temos aí uma associação mista de resistores, tá bom? Então veja, o R1, onde passa a corrente I1, veja que a corrente I, ela vai se dividir em duas, nesse ponto que a gente chama, o ponto de encontro de três ou mais fios, nós chamamos de nó, é um ponto de encontro dos fios, tá bom? Então eu tenho um nó aqui, aqui esse ponto aqui também, ó, é um nó, outro nó, e aqui mais um quarto nó. Então nós temos 4 nós nessa questão, tá ok? Bem, aí ele fala que essa corrente I1 vai passar pelo resistor R1 de 12 ohms. Tá ok? A outra corrente, porque a corrente total I se divide em duas. A corrente I2 vai passar aqui pelos dois resistores, o R2 e o R3, que tem o mesmo valor, são resistores iguais. Mas eles, como são percorridos pela mesma corrente, eles estão ligados em série, né? E os dois aqui estão ligados ao R1 em paralelo. Não esqueça disso, tá bom, gente? Pois bem, sabendo disso, ele nos mostra o circuito e diz, olha, nós temos aqui duas simbologias. Essa primeira simbologia aqui, ela nos informa que nós temos um amperímetro, que é um instrumento utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica. Amperímetro, aí o nome, amperímetro. Faz a leitura em amperes, tá? Também temos aqui, olha só, um voltímetro, olha o símbolo de voltímetro. É a letra V dentro de um círculo, que é o medidor de tensão elétrica, o DDP, tá? Aí veja só, o amperímetro, ele é ligado em série com o que você quer medir a corrente, porque a corrente tem que passar por dentro dele também. Já o voltímetro, olha aqui a ligação. O voltímetro, ele é ligado em paralelo com o resistor que você quer medir a tensão ou a queda de tensão, porque o resistor vai dissipar aí energia, né? Vai dissipar calor sob efeito Joule. Então a queda de tensão vai ocorrer, transformação de energia elétrica em térmica, né, em calor, e o voltímetro fará a leitura dessa DDP, dessa diferença de potencial, tá bom? Então a questão nos diz o seguinte, o que foi dado na questão? Ó? Foi dado simplesmente que essa corrente total aqui é 10 amperes, a corrente que vai circular no circuito. É 10 amperes a total.
Aí ele pede qual é a leitura do amperímetro, ou seja, a corrente I de A, que é a corrente no amperímetro, aqui está o amperímetro, e pede também a leitura do voltímetro, saber quanto o voltímetro vai indicar aí de tensão nessa questão. Ok, pessoal? Então vamos lá à nossa resolução. E lembrando, nessa questão agora aqui, nós vamos também ver mais outra ideia, tá? Nós procuramos sempre fazer isso. Quem assiste aos nossos vídeos tem física de qualidade e mais informações além do que a questão mostra. Então, fique ligado sempre em nossos vídeos, tá? Assistam, pessoal. Vamos lá. Bem, para começar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar nome aqui a dois polos, né? A dois nós. Olha só. O polo A, que é positivo, bem aqui eu também posso chamar de nó A. Aqui também eu posso chamar de nó B, porque entre esses dois pontos não tem resistência, aqui também não tem resistência. Então é o mesmo polo, tá? Outra coisa que eu posso logo fazer direto é perceber que este resistor e aquele outro lá, o R2 e o R3, eles estão em quê? Em série. Aí eu posso logo calcular a resistência equivalente só dos dois, né? Nós vamos ter então a resistência equivalente, vamos chamar R2, 3. O equivalente deles, já que estão em série, é só somar. 2 mais 2 vai dar o quê? 4, né? Então nós vamos ter aqui um resistor de 4 ohms, tá? Que vai corresponder à leitura desses dois equipamentos unidos, tá? Estão em série. Bem, mas esse de 4 ohms, que é proveniente dele, está em paralelo com o outro, tá? Então é essa ideia que eu vou pegar primeiro para me resolver a questão, tá? Eu vou pegar essa ideia para poder calcular a corrente I1 e a corrente I2, porque ele não deu. Ele só nos deu a corrente total, né? Só a corrente total I. Então a corrente total é 10. Mas quem é cada uma das parciais? Aqui vai por cada ramo do circuito que a gente não tem. Vamos então calcular, tá? Para fazer esse cálculo aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar cada ramo do circuito. Aqui em cima, ó, tem uma DDP, esse ramo. A DDP entre A e B lá por cima também vai ser igual a DDP aqui, ó, entre A e B, aqui por baixo. É a mesma DDP, né? Lá em cima tem uma tensão e aqui também, ó, eu tenho a mesma DDP. Então eu posso dizer que essas duas DDPs são iguais, digamos, lá em cima e essa linha aqui embaixo entre esses dois resistores, beleza? Para que isso? Para mim encontrar uma relação entre as correntes elétricas nos dois circuitos, tá? Nos dois ramos do circuito. Tá bom? Então, bora lá. Quem é a DDP entre A e B? Vamos substituir aqui. A DDP entre A e B, lá por cima, é o R1, lembrando da primeira lei, é o R1 vezes a corrente, qual a corrente que passa lá? Corrente I1, que vai ser igual, qual é a DDP por aqui? Vai ser a resistência total dos dois, que é 4, né? Mas não vou botar o valor agora, que é o R23 vezes a corrente que passa nele. Qual é a corrente? A corrente é I2, né? Então temos I2. Vamos substituir os valores que nós conhecemos. Vamos lá. Ora, quem é R1? R1 mede 12. Então eu tenho 12 vezes I1 igual, quem é o R23? O equivalente aqui do 2 com 3, 4 vezes I2, beleza? Sabendo disso, ora, vamos simplificar. Por 4 aqui dá 1. E por 4 aqui dá 3, né? Então eu posso dizer que a corrente elétrica I2, ela é igual ao triplo da corrente elétrica I1, né? Descobri aqui uma relação importante para o meu cálculo, que essa corrente I2 aqui, ela é o triplo de I1, beleza? Bem, sabendo disso, eu posso agora resolver, né? E descobrir qual a corrente que passa pelo amperímetro, que é a primeira pergunta dele. Que a corrente que passa pelo amperímetro é a corrente I2, ó, que vai por esse ramo aqui. Então vamos descobri-la. Eu vou fazer o seguinte, já que eu sei a relação entre I1 e I2, e sei também quanto é a corrente total, ó, veja que nós vamos poder usar aqui no ponto A, que é um nó, o que a gente chama de lei dos nós, que diz o quê? Que a corrente elétrica que chega em um nó, que é esse total, é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, eu vou ter I2 mais I1, a soma de I2 com I1. Beleza?
Bem, mas quem é a corrente total? Vamos separar aqui. Quem é a corrente total? Corrente total vale 10. E quanto é a corrente I2? Eu sei aqui a relação, ó. I2 é igual a 3 vezes o I1. Então, vamos substituir. Terei 3 vezes o I1 mais o próprio I1, que eu não conheço ainda. Beleza? Bem, sabendo disso, vamos ter então que 10 será igual a 3 mais 1. Vai dar 4 vezes I1, certo? Daí eu já posso descobrir, já posso constatar que a corrente elétrica I1, ela tem um valor, ela será 10 dividido por 4, que é igual a quanto? 2,5. Então, nós vamos ter 2,5 amperes. Essa é a corrente I1, certo? Mas o que foi que a questão me pediu? Me pediu a leitura do amperímetro. E no amperímetro, quem passa lá é a corrente I2. Olha só, a corrente I2 passa no amperímetro. Então, vamos calcular o valor de I2. Eu não quero I1, né? Mas veja só, eu sei que a corrente total I1, a corrente I1 mais a corrente I2, eu sei que a soma delas é igual à corrente total, que é 10, né? Nós sabemos disso, bem aqui é mostrado isso. Então, a corrente I1 eu sei que é 2,5. 2,5 mais I2 vai ser igual a 10. Descubro, então, que a leitura do amperímetro, ou a corrente no amperímetro, vai ser a corrente I2. E essa corrente I2 vale quanto? 10 menos 2,5 vai ter, então, igual, ó, vai ser 7,5 amperes. Então, eu descobri que a corrente no amperímetro é 7,5 amperes, ok? Sabendo disso, nós podemos, então, dizer o seguinte: se a corrente ela vale 7,5 ampere, qual vai ser a leitura do voltímetro? Olhe que o voltímetro está ligado em paralelo com o resistor R3. E se ele está ligado em paralelo com o resistor R3, olha só, eu posso chamar aqui um ponto C e um ponto D, que são dois nós, né? Tem dois nós aí, C e D. Então o voltímetro ele está medindo a DDP, a queda de tensão, quando passa corrente no resistor R3. Vamos então usar novamente a primeira lei de Ohm. Voltei aqui o seguinte, que a DDP do voltímetro, ou seja, a DDP entre C e D, será igual ao quê? A resistência R3 vezes a corrente I2, né? R3 vezes I2. Então, você vai ter que a DDP no voltímetro será, quem é o R3? Vale 2. E quem é a corrente I2? Vale 7,5. 7,5. Então, nós vamos ter, olha só, a leitura do voltímetro vai ser exatamente 15 volts, desculpe aí, 15 volts, tá certo? Então, o voltímetro faz uma leitura aí de 15 volts e a corrente no amperímetro é 7,5 ampere. Com isso, está respondida a questão, certo? Mas, como eu disse, sempre a gente dá mais uma ideiazinha para fortalecer nosso conhecimento. Olha só, a questão não perguntou quanto é a DDP total entre A e B, que está produzindo essa corrente de 10 amperes. Não perguntou. Então, nós podemos medi-la, nós podemos saber quanto é essa DDP. Sabe como? Olha só. Se o resistor R3 ele é igual ao R2, então, e eles estão em série, então eles possuem a mesma DDP. Eles estão ligados na mesma DDP, certo? Então, se R3 eu descobri agora que a DDP no R3, a leitura do voltímetro é 15 volts, isso quer dizer que no R2 eu também tenho 15 volts, certo? Porque eles estão em série. Então, a DDP daqui é a mesma DDP desse, porque eles são resistores iguais e estão percorridos pela mesma corrente. Então, tem a mesma queda de tensão. Aí fica 15 com 15, eu vou ter aqui 30 volts, melhor dizendo, 30 volts. Esse 30 volts é a DDP também para esse, ó. Então, o circuito entre A e B tem uma DDP total de 30 volts. Ok, pessoal? Então é isso aí. Canal Professor Uchoa, o show de física respondeu para você mais uma questão. Agora foi de eletricidade, mas nós temos muito mais no nosso canal. Assista nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos,
tá ok? Que nós vamos estar aí gravando mais e mais videoaulas piauienses para você. Até logo mais e um forte abraço, gente!